fazer a obra de Deus. Quantos encontraram podem dizer amém. Palavra de Deus, 2 Crônicas 34, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Tome teu assento, glorificando o nome santo do Senhor. Enquanto o ministro vai orando por mim, estou um pouquinho rouco, parecendo aqueles ganso velho, né? Então que o Espírito Santo nos dê graça nessa noite, aleluia. Nós estamos em um ambiente espiritual, e quem é espiritual entende aquilo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Se porventura alguém entre nós que ainda não é espiritual, não tem experiências com Deus, que nessa noite o Espírito Santo possa te aproximar mais do céu. Nós estamos vivendo tempos de batalhas espirituais, e é tempo de nós firmarmos o nosso pé. Enquanto nós estávamos adorando a Deus, o Espírito Santo falou comigo o tema dessa mensagem: um missionário improvável, um missionário revolucionário. Alguém que está disposto a fazer algo no reino de Deus é alguém que tem que estar disposto a passar primeiro ele por uma revolução e depois proporcionar a revolução do reino de Deus na terra. Um missionário improvável era Josias. Quem era Josias? A história do reino de Israel é um reino dividido. Depois que morre Salomão, seu filho Roboão vai ter conselhos com os sábios. Ele vai até os mais velhos e dizem o que os senhores dizem, que é para mim fazer no meu reinado. Eles dizem: teu pai aumentou muito a carga de impostos sobre o povo, na construção do templo, palácios. Agora está na hora de baixar a carga de impostos e tu vai ganhar o coração do povo. E quem não gosta de pagar pouco imposto, né, Dude? Gasolina mais barata, picanha mais barata. Mas ele também vai ter conselhos com seus amigos de festa, a gurizada, e eles dizem que baixar o imposto o quê? Aumenta ainda mais a carga de imposto para que eles saibam quem manda no reino, quem manda no reinado. Povo que já estava oprimido vai dar ouvidos agora a Jeroboão, que estava exilado no Egito. Ele volta e causa uma rebelião no reino. O reino se divide: 10 tribos do norte, capital Samaria; 2 tribos no sul, capital Jerusalém. O reino está dividido. Desde o primeiro rei Saul, todos os reis que vão passando, até a chegada de Josias. Josias é o 16º na linhagem. A Bíblia diz que os reis foram um pior do que o outro. Josias é neto de Manassés. Manassés era alguém corrupto e sanguinário. Corrompeu o culto no templo de Deus. A corrupção estava instaurada. Quem dava mais era quem tinha mais poder no seu governo. Perseguia profetas, homens e mulheres de Deus, a ponto de a tradição atribuir a ele, Manassés, que o mesmo partiu Isaías ao meio. Era esse o avô de Josias. O pai de Josias, Amon, soberbo e idólatra, um pior do que o outro. A soberba estava instaurada no seu reinado. Aqui eu faço, aqui eu mando, aqui só acontece aquilo que eu quero, aqui impera a minha vontade. 20 e poucos anos, morto por seus próprios amigos. O mal segue a família de Josias. Só que Josias, com 8 anos, quando ele assume o trono, e ali ele vai ter alguém para ajudá-lo até a maioridade. Dentro do judaísmo, 13 anos, bar mitzvah,
É feita a festa de aniversário como se fosse os 18 anos para nós aqui no Brasil, ou 15 anos para as meninas, aquela festa suntuosa, que para as meninas no judaísmo é o Bat Mitzvah. Recebem ali muitas posses, dinheiro, presentes, e ali é considerada maioridade espiritual. Josias assume o trono nesse tempo de calamidade. E ele tinha tudo para fazer igual os seus familiares estavam fazendo. Só que aqui eu aprendo um princípio espiritual: que os nossos começos não podem determinar quem nós somos e quem nós seremos. Você não pode determinar ou escolher onde tu nasceu, de que família tu veio, aonde você foi abrigado pela primeira vez, até mesmo o teu nome. Mas você pode determinar em Deus o que você pode ser agora e aquilo que você pode ser amanhã. Chega desse negócio, minha família foi assim, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu também serei assim. Em Deus nós podemos ser aquilo que Ele quer que eu e você seja. Se Ele está dizendo que você pode ser um missionário em potencial, creia nisso, busca isso, que Ele vai fazer exatamente assim. Xarabacantora labassui. Eu sinto a presença do Divino Espírito Santo. Que o diabo e seus demônios batam em retirada aqui deste bairro, porque o Espírito Santo tem lugar para operar em nós. Tem lugar para operar em nós. A minha carne tinha uma palavra, está gravando. Eu tinha uma palavra para quem foi para jogo hoje, para quem abandonou o culto hoje, para acompanhar time de futebol. É que Satanás se endemoniasse perto dele hoje. Mas a minha palavra é que o Espírito Santo te proporciona experiências por esses dias, para tu entender no mundo espiritual qual é a tua missão. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Quem és tu, Manassés? Amon ou Josias, que com 8 anos não tem idade para ser cheio de Deus, não tem idade para tomar decisão com Deus, que tem gente que está carunchando nos bancos da igreja, mas é menino, é criança, não amadureceu ainda em Deus. Ele é criança, mas está tomando decisão. Eu quero ser diferente. Dá para ser diferente. Em meio à sociedade caída, perversa, pecaminosa, inclinada para os pecados, é possível sim ser e fazer a diferença. Aleluia, você pode fazer diferente do que os teus. Você pode escolher uma nova trajetória. Meu Deus do céu. Eu lembro de quando criança, buscando cachaça pelos potreiros nas invernadas para meu pai. Meu pai bebia cachaça desde os 12 anos. Já estava vomitando sangue. Doutor Ângelo ali em Caxambu disse: não me apareça mais aqui enquanto não deixar de beber cachaça. E um dia eu fui buscar cachaça mais uma vez, enfrentando o gado guzerado de as guampas desse tamanho, brabo que Deus o livre. Cachorrada que pobre tem cachorro em quantia. Os cachorros, 10, 12 cachorros já anunciava que vinha alguém. Eu dizendo, meu Deus, puxando cachaça. As irmãs mais antigas aí, lembro, nós chamava de boroca. Minha mãe tinha uma bolsa de pano, que em cima tinha 2 alças que a gente puxava e fechava, colocava no ombro para ninguém ver o que carregava dentro. Eu levava aquilo, fiasquento que só, para não passar ainda mais fiasco, que estava carregando cachaça para o meu pai. Daí os cachorros anunciaram num domingo de tarde, ó, tá vindo alguém lá. Quando alguém olhou por debaixo da laranjeira, disse: é o piá do Sérgio, do Beldo, do Ari. Daqui uns dias vai ser mais um cachaceiro aqui no lugar. Mas o Espírito Santo, que é especialista em mudar a história, disse: não, eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história. Vou fazer diferente. O Espírito Santo está fazendo diferente com você. Não vai ser o que os outros disseram que você vai ser.
você. Ah, meu pai, depois de uns tragos, foi para a cidade, tomou umas canhas, chegou em casa, brigavam de faca, saiu de casa, foi parar numa igrejinha na Barranca do Uruguai, dobrou o joelho, aceitou Jesus. Dali uns dias está fazendo fogo na beirada do lajado, para ajudar a iluminar o batismo ali. O Espírito Santo pegou ele disse: me dá uma veste branca que eu também quero. A pastora disse: tem certeza? Ele disse: eu tenho certeza. Desceu as águas do batismo, nunca mais foi o mesmo. Nossa casa foi mudada. O Espírito Santo é especialista em mudar a história. Quando o homem e a mulher dizem: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o instrumento da sua vontade. Aleluia. Eu duvidei, que nem aconteceu com Josias, quando disseram: achamos o livro da lei, porque era eu que buscava cachaça para o meu pai. E só quem tem alguém viciado na casa sabe aquilo até quantas promessas de dizer: não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais me prostituir, vou parar com a droga, vou parar com o pó. E você por si só, por mais que tenha vontade e desejo de parar, não consegue. Porque se não for a mão de Deus e um coração quebrantado, não há obra humana capaz de transformar o coração do homem. Comecei a procurar nos bardames de casa, não achei mais litro de cachaça. Nas brocas, nos fundos ali daquela surna de tatu no meio do potreiro, eu olhava, não achava mais litro. Em casa começou a mudar, começou o espírito, entrou dentro de casa, acabou as brigas, terminou a ciumeira, terminou a confusão, espírito de possessão foi embora. Dali uns dias toda a nossa família, descemos as águas do batismo, há 20 anos servimos a Jesus. Ele é pastor na linha Schneider, está ganhando almas para o Senhor Jesus. Irmão, eu não vim aqui para contar a história de carochinha. Eu vim aqui para pregar aquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo é para dizer para você que o Espírito Santo é real e pode operar, sim. Sim. Ele pode operar. 8 anos ele assume, com 16 o texto diz que ele começa a buscar a Deus. Ah, se a nossa geração começasse a buscar a Deus, Arabaxuria calavassui, parar com o movimento, ia calamassui. Meu Deus, é que nem o pastor Samuel falou aqui: se for pago, dá para encher, dá para desligar as luzes, dá para pular, dá para sentir calafrio na espinha, mas não dá para vir de madrugada buscar, não dá para jejuar porque a pizza é melhor, não dá para buscar Deus porque a Coca-Cola gelada me chama. Está na hora de nós, na nossa geração, pagar o preço pelos dons. Quer presença, paga preço. Quer presença, tem renúncia. A presença de Deus exige renúncia. É interessante o que o texto que nós lemos, versículo 2, diz que ele fez aquilo que era reto aos olhos de Deus. Coração quebrantado, decidido naquilo que ele quer para a sua vida. Os seus objetivos, seus planos estão traçados em Deus. Eu posso, não é pecado ter plano, ter sonhos e objetivo, desde que esses objetivos sejam todos eles para glorificar a Deus. Caso contrário, Deus não vai fazer milionário para perder para o diabo. Deus não vai te dar casa de 2, 3 pisos. Não vai te dar 25 aluguéis para você esfriar na fé, perder a salvação e ir para os quintos dos ínfas. Mas é verdade que eu e você, com coração humilde, às vezes sem 5 pila no bolso, podemos ser cheios do Espírito Santo. Assim como um milionário como Josias podia ser cheio do Espírito Santo, que ele está num trono de ouro, tem riquezas no seu reinado, mas riquezas, bens, posses, fama, reconhecimento social, não é aquilo que é mais importante para ele, tudo é secundário. Aquilo que ele quer em primeiro lugar é a presença do Todo-Poderoso.
Quando a presença do Todo-Poderoso ser aquilo que mais importa na nossa vida, tu vai andar de vitória em vitória. Chega de andar igual galinha de Angola, tô fraco. Tá na hora da gente passar a viver o sobrenatural de Deus. Esse é o tempo. Onde está você, missionário improvável? Pregou contra o pecado, contra as práticas abomináveis. É interessante que quem está disposto a fazer um elo, uma corrente, um concerto com Deus, não se acorrenta, não se apega com um sistema mundano. Que tem gente que eu quero adorar, eu quero a presença, mas anda de mãos dadas com o pecado, como gêmeas siamesas, iguaizinhas, parecidas, e Deus não pode usar por completo quem não se desafia a renunciar o próprio eu. Quer ter a presença, mas fica olhando para a mulher dos outros. Quer ter a presença, mas compra e não paga. Quer ter a presença, não governa bem o seu lar. Quer ter a presença, é seco, vazio, oco sem a presença de Deus. Caráter não tem dinheiro que pague. Dinheiro, posses, bens e reconhecimento não substitui a presença de Deus. Uma alegria momentânea num estádio de futebol. Interessante que a igreja primitiva ia para o estádio, tá lá as ruínas do Coliseu de Roma. Não ia lá para aplaudir 22, mais 3, 4 vestidinho de amarelo, correndo, ditando regras. Eles iam para lá para ser mortos na arena dos leões, aonde nós estamos travando as nossas guerras. Josias é jovem, mas agora aos 20 anos ele começa uma reforma espiritual. Sabe por quê? Toda reforma espiritual primeiro precisa começar aqui dentro. Antes de apontar o pecado dos outros, olha para dentro de você e diz: é eu que preciso me converter todo dia. É eu que preciso passar pelo Calvário. É eu que preciso polir a minha mente. É eu que preciso descer as águas. Isaías estava assim, capítulo 6, ai deles, quando ele vê o alto e sublime trono, ele diz: ai de mim que sou pecador. Desce uma brasa tirada do altar, purifica seus lábios, e agora ele pode ser aquilo que Deus quer que ele seja. Quer ser cheio de Deus, quer pregar com autoridade, quer orar por demônios e serem libertos, você precisa limpar os teus lábios. Piada suja, mente, engana teu irmão, faz de tudo para passar o pé, puxar o tapete. Não tem como a presença de Deus habitar. O máximo que vai sentir num culto como esse é arrepio na espinha e talvez raiva do pregador. Mas o Espírito Santo que te ama, te consola, é teu amigo, te confronta para dizer: não quero perder você por nada. O Espírito Santo não desistiu de você. O Espírito Santo quer você por completo. Meu Deus, eu preciso andar abaixo. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a gente precisa pregar o evangelho com inteireza de coração, 2 Coríntios capítulo 2 e 17, porque tem gente que prega, mas adora o mundo, tem gente que canta, mas não tem testemunho, tem gente que lidera, mas não é para Deus, é com segundas intenções. Então ou a gente está com o coração no reino, na obra de verdade, ou estamos aqui por segundas intenções. Segundas intenções. Eu vou por lá, eu sigo a Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Judas ajudou a expulsar demônio, ajudou a curar. Mas o texto diz que quando quebraram aquele vaso com aquele perfume, ele disse: para que isso, gente? Que desperdício, podia ser vendido e o dinheiro dar aos pobres. O narrador, o escritor do Evangelho de João diz: ele não dizia isso porque ele amava os pobres, mas porque era ele quem cuidava a bolsa das ofertas do ministério de Jesus, e de lá tirava para si ladrão, roubador, malfeitor, dentro da obra
de Deus não resiste. Dentro da obra de Deus ele cai. Dentro da obra de Deus ele paga o preço. Aqui só consegue seguir na presença de Deus quem tem o coração por Jesus. Pedrão é desviado andando junto com Jesus, mas teve um dia que Jesus estava pregando o laço, deitando o cacete, dando uma tunda de taquara. Todo mundo indo embora, não está sobrando ninguém. Ô pregador, tu não prega mais aí, negrinho, tu vai voltar para a roça. Jesus disse, querem ir também? É interessante que no texto, o texto não diz para onde iremos. Vai para o texto diz para quem. Pedro diz, se levanta e diz, para quem iremos nós? Porque Jesus não é lugar, Jesus é uma pessoa, e pessoa exige relacionamento. Ele diz, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? É só Jesus, é relacionamento. Ele vai promover um grande avivamento. Ele é considerado o maior rei do Antigo Testamento, inclusive superior a Davi, porque ele promove um grande avivamento no seu tempo, que não era aguardado, esperado pela sua geração. Só que ele é cumprimento de profecia. Você pode estar dizendo, enterrei meus talentos, eu queria tanto, eu sonhava quando aceitei a Cristo. Disseram para mim que eu podia, disseram que eu ia fazer, parece que meus planos, minhas promessas, está tudo sepultado, entulharam meus poços. Mas quem Deus tem uma palavra, quem Deus já largou uma profecia, fica tranquilo, no altar de Deus tem lugar para sacerdote, no altar de Deus tem lugar para levita, trabalhar no pátio, tem lugar para você. Na obra de Deus ninguém se estrova, na obra de Deus tem lugar para todo mundo. Ele é capaz de iniciar um grande avivamento. Aos 26 anos, estou correndo, Eric. Aos 26 anos, sabe o que ele faz? Ele começa a reparar o templo. Pega aí, crente, você que é contra dízimo e oferta na igreja, vai pro texto. A Bíblia diz que com 26 anos ele começa a reparar o templo, porque o templo estava em ruínas. Ele manda os sacerdotes, os levitas, a juntarem as ofertas e os dízimos que as pessoas traziam para o templo, para reparar o templo, reparar o louvor, a adoração, o sacrifício. Eu lembro que na pandemia, quando fechou as portas, foi bem um mês. Final de março, ali em março fecharam as portas da pandemia. Eu já estava com os tijolos para fazer a nossa casa. Pensa num galpão que chovia mais dentro do que fora. Casinha velha, se escorando. Os móveis dentro de casa estavam se escorando assim um no outro. E aí fechou as portas ali. E Deus começou a prover, não tinha todas as condições para fazer. Deus usou uma pessoa para fazer a construção. E eu, como orei a seca, de dia trabalhava na faculdade, de noite no prédio. Pedi dispensa da faculdade. E em 60 dias erguemos a nossa casa. Enquanto nós estávamos trabalhando ali, eu pensando, tem que comprar tijolo, tem que comprar cimento. E naqueles dias da pandemia, todo mundo ficou louco, os preços foi lá nas alturas. A minha esposa Simone dizia assim, olha, cuidado com o dízimo, você não seja veiaco com Deus, que se tu for veiaco com Deus, eu também estou no mesmo barco, e não tem como eu pedir para Deus fazer milagre. E às vezes, irmão, tinha dia que eu pensava, saco de cimento ou dízimo? Mas quando eu dizimava, ofertava, o Espírito Santo provia, moveu as águas. Eu não tenho tudo aquilo que quero, mas tenho tudo aquilo que eu não mereço. Minha família está abrigada, tem cama quentinha para dormir, aleluia. Quando a gente entrou para dentro da casa com o resto dos móveis que sobrou, estava pensando já, irmão Moacir, não tinha dinheiro para pagar, que nem o senhor faz móvel bonito. Já estava pensando em fazer igual casa do interior, de encher assim, ó, de um monte de prateleira, igual era antigamente. De mandar dó agora de furar as paredes, que eu ajudei a rebocar. Olhei para dentro do armário, Raíssa, acho que vocês nunca passaram por isso, né? Olhei dentro do armário, irmão Giva, meio quilo de sal.
Disse, agora complicou, mal e mal dá para as lesmas e correição. E aí num culto de quarta-feira, eu nunca fui tão crente que nem para aquele culto de quarta-feira. Eu disse, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai bradar de dedo na cara, vai revelar até CPF. Falei para Simone, eu digo, olha, hoje eu vou falar com o pastor, pedi uma cesta básica para ele, porque pastor é assim, se tu chegar com a demanda para ele, mesmo que ele não tenha jeito, ele vai dar um jeito de correr de atrás. E ela disse, é claro que ele vai dar jeito, mas tem alguém melhor para nós pedir. E eu fui para aquele culto, esperei no hino da harpa, e não veio profecia. Esperei a hora da apresentação e não veio ninguém. Eu digo agora na hora da palavra que o pastor vai dar de dedo, não veio ninguém. Veio a bênção apostólica e aquele versículo e todos foram para suas casas e ninguém profetizou nada. Voltei para casa, dobramos o nosso joelho. A gente tem costume de fazer aquilo que os quadrados faziam antigamente, irmão. É devocional, irmão Kleber? Não, culto doméstico. Jejum, oração, versículo, um corinho. Sei que tem um monte de gente que o diabo já tirou o corinho da cabeça. Hino da harpa. Enquanto nós estávamos ali de joelho, você ri que não é você, né, Caleb? Enquanto nós estávamos de joelho ali, a nossa filha, que já tinha sido batizada há alguns dias, com 3 anos de idade, com o Espírito Santo dentro de casa, porque o Espírito Santo ainda faz isso hoje, se levantou de pé, colocou as mãos sobre os nossos ombros, engrossou a voz e disse, meus filhos, porque vocês se preocupam com amanhã? Sou eu quem cuido de vocês, se preocupem em fazer a minha obra. Sabe quem foi os missionários da vez? No outro dia, um casal de jovem com um carro rebaixado. Não fale mal dos irmãos que usam um carro rebaixado. Ele pode estar carregando tua bênção. Encostou o carro rebaixado na frente de casa. Ô Kleber, abre o portão. Abriu o portão, eles desceram com tudo aquilo que a gente precisava para o mês, até salgadinho e bolachinha para as crianças, porque Deus sabe a minha, a tua necessidade. Ele sabe o que tu está passando. Ele não precisa revelar, mas Ele sabe teu CPF, Ele sabe teu endereço, Ele sabe quem é você. Está cuidando, Ele está cuidando de tudo. Se tem alguém que está cuidando de tudo, é Ele, aleluia. Nada foge ao seu controle, recebe aí. Ele está no controle, nada saiu do seu controle. Ele está entrando com providência. É interessante que quando Ele começa a reparar o templo, e é preciso missionários que reparem o templo. É preciso uns missionários que arremanguem as obras, coloquem o ombro embaixo da cruz e estou aqui para ajudar. E não é para pegar em microfone. Se for preciso passar vassoura na igreja, se for preciso encher copo d'água, puxar cesta básica junto com o nosso querido irmão Gilberto lá atrás, ajudar alguém, abraçar alguém, expulsar demônio perto da meia-noite, que nem uma ligação que o pastor me fez, me deu uma boba da oportunidade. Temos que estar dispostos a fazer qualquer coisa no reino de Deus. Quem serve a Deus, a diaconia é para todos. Sou presbítero, não deixou de ser diácono. Sou missionária, não deixou a diaconia. Você e eu precisamos nos satisfazer servindo. A Bíblia diz que eles acharam o livro da lei embaixo, ao meio das pedras do templo. Sabe o que fizeram? Esconderam a palavra de Deus. Os reis que os antecederam esconderam a palavra para que ninguém tivesse acesso. Esta palavra precisa ser pregada. Doa quem doer. Esta palavra não pode ser escondida embaixo do tapete. A palavra da verdade precisa ser pregada. Pecado é pecado. Aquilo que é errado é errado. Jesus não mudou. Esconderam a palavra, mas quem está em reforma constante, mesmo que pareça perdida, vai voltar à tona. Parece que não tem mais, parece que ninguém prega mais, parece que Deus não usa mais. Quem está em constante reforma, a qualquer momento o Espírito Santo vai bradar.
Sabe o que ele faz? Pega a palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Desconfiado que só, ele diz: pega este livro, leva para a profetisa Ulda e pede para ela conferir com o Senhor, pedir a Deus o que Ele tem a nosso respeito. Homens e mulheres cheias de Deus nunca atrapalharam e nunca atrapalharão a obra de Deus. Homens e mulheres cheios da presença de Deus, são auxiliadores, ajudadores nas cargas que carregamos. Precisamos, senhoras e senhores, nos levantarmos nessa última hora com a palavra de Deus, quando assim for necessário. Ela está no canto dela, mas está cheio de Deus. Ela não tem oportunidade, mas está cheia de Deus. Está cheio de homem e de mulher. Eu queria oportunidade, ninguém reconhece meu ministério. Vou para outra igreja, vou pegar carta de mudança. Mas quando pega a oportunidade, não tem poder, não tem unção, não tem autoridade. É só barulho de lata vazia. É canto de lar e está na hora de tudo que a gente for fazer. Seja cheio da presença de Deus. É oração com poder e autoridade, é louvor, não é cantar. Estão cantando nos estádios agora. A gente adora de corpo e alma. Meu Deus, estou encerrando. Sabe o que ela disse? Esta daqui é a lei do Senhor e tem mais. Tem profecia e revelação para você e para esse povo. Mulher de Deus é isso, irmão. Não interessa quem mandou a mensagem, você é rei, você está sentado numa cadeirona, você tem autoridade. Homem e mulher de Deus não teme autoridades humanas. Autoridades humanas podem até ter sido constituídas pela providência ou permissão de Deus, mas Deus tem a sua palavra, independente para a autoridade constituída. E você não devemos temer, se a palavra de Deus está conosco. Ela diz: ó, conserta aí tu e esse povo, porque está vindo a consequência do pecado dos seus pais e de vocês. Está vindo o tempo de calamidade, e depois se confirmou, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva eles cativos para a Babilônia. Mas de Josias Deus estava cuidando. Então ela diz: está na hora de agora você ir para o teu último ato, tomar um passo. Sabe o que ele fez, irmão? Ele entrou naquele templo, e naquele templo tinha todo tipo de imundícia. Todo tipo de altar, a Baal, Astarote. No vale, atrás de Jerusalém, tinha uma estátua grandona, de um gordão, barriga aberta, parecendo uma churrasqueira, mas não era para assar carne, para nós comer com os velhinhos. Era para que as pessoas fizessem sacrifícios de criança a Moloque. Ele foi destruindo tudo aquilo por terra. Convocou o povo e disse: agora as grávidas se acomodem aí, os velhinhos aí, os mais novos, escorem eles. Fecha as portas aí, ninguém sai enquanto não terminar a leitura da lei. A palavra de Deus precisa voltar a ser a evidência dos nossos cultos. É muito bom o louvor, a adoração, mas aquilo que transforma o coração é a palavra pregada com autoridade. Não são coisas excludentes, pelo contrário, elas se ajudam. O louvor prepara a terra para depois lançar a semente ao coração que já está pronto para ser regado pelo Divino Espírito Santo. Ele lê a palavra, diz que quando ele estava lendo a lei, lendo a palavra, aquelas pessoas começaram a arrancar os cordões. Tinha gente ali que cultuava as estrelas. O que está cheio de crente, pastor Moacir, que é crente dentro da igreja, mas vai olhar o horóscopo no jornal. É crente aqui dentro da igreja, mas vai dar uma olhadinha para ver o que tem de supremissão para a semana, para fazer a fezinha. Então ele vai limpando com tudo aquilo. O povo entendeu que eles precisavam reatar a amizade, que eles precisavam reatar a aliança com Deus. Sabe o que ele faz? Ele se agarra às colunas do templo e ele faz uma aliança com Deus. Ele faz um pacto, ele pede um renovo de Deus.
Sabe o que a gente precisa muitas das vezes é fazer um novo pacto com Deus. Até porque Jeremias prometeu, Deus disse através de Jeremias, que ele seria portador de uma nova aliança para o seu povo. Eles fazem aquele concerto com Deus, estou caminhando para o final, e sabe ainda mais o último ato dele, sabe o que ele faz? Ele diz agora, que está todo mundo aqui cheio do Espírito Santo, está todo mundo aqui agora cheio da palavra de Deus, tem nova aliança com Deus, agora a gente sim, agora a gente pode festejar. Sabe o que eles precisavam fazer? 300 anos sem comemorar a Páscoa. Desde os Juízes não se comemorava a Páscoa em Jerusalém. E para quem tem filho aqui na escola do Vila Real e no Desbravador, eu como professor de ensino religioso, pode ficar tranquilo, que eu vou trabalhar esse tema com eles e eu vou falar para eles, que Páscoa não é ovo de chocolate e coelhinho da Páscoa. Páscoa é reconhecimento do sacrifício do Cordeiro, da aliança pascal de Deus com o seu povo. Eles fazem a festa, eles reatam a amizade, eles comemoram a Páscoa de Deus. E nós vamos ver, lá em Lucas 22 e 20, Jesus, na ceia com os discípulos, ele diz, este é o cálice da nova aliança. Aquilo que a gente faz aqui todo mês, a ceia ela é supratemporal, porque a gente lembra do passado, aquilo que ele fez pela gente. Hoje a gente sabe que o Espírito Santo está conosco, mas a ceia ela é supratemporal, porque ela aponta para o grande banquete celestial, que aguarda todos os filhos de Deus. Há um banquete sendo preparado para mim e para você. Há um grande banquete pascal sendo preparado para mim e você, nas mansões celestiais. Eu não sei você, mas eu estou cheio de vontade para ir para lá. A qualquer momento eu quero ir para lá. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Ah, missionário. Ele diz que essa nova aliança não é a aliança da letra, e da letra aqui não é proibindo de estudar, não. É a letra da lei. Esta nova aliança é do Espírito. Por isso que nós precisamos sermos batizados com o Espírito Santo. Quem já é crente tem o Espírito Santo aí, mas tem gente que precisa ser batizado. Para que ser batizado, irmão Cleberson? Para cumprir o ID do Evangelho, Marcos 16, versículo 15. Para cumprir o ID, somente crente cheio do Espírito Santo. Por isso que tem gente, irmão Felipe, que diz, não vou, não prego, não evangelizo. Falta batismo com o Espírito Santo. Quando a gente se encher do Espírito Santo, a gente não consegue ficar parado sem fazer nada. Deixa eu orar por você, aleluia. Eu e você nessa noite, você que precisa de algo do céu, é só do céu. De mim não tenho nada para dar para você, mas você que precisa de algo do céu, saia do teu lugar e venha à frente. Vou cansar de descer a galeria, está muito longe. Faz um esforcinho, faz. Você vai ver o que Deus tem para você aqui na frente. Vem até a frente, deixa eu orar com você. O Espírito Santo do passado é o Espírito Santo do presente. Ele é Espírito Santo do futuro. Ele sabe que tu está passando, aquilo que está acontecendo contigo, mas Ele tem um tempo novo para você, para a tua história, para a tua chamada, para a tua família, para os teus, em missionário em potencial. Ele quer te usar hoje. Depois do culto vai ser diferente. Quando tu chegar na tua casa, no teu bairro, no teu lar, o Espírito Santo vai começar a usar você com uma autoridade naquele lugar. Não cantaremos por cantar, não pregaremos por pregar, não seremos líderes apenas para ter um cargo, para ter um título. O Espírito Santo está cobrando o compromisso. Reata amizade nessa noite. Você que precisa de um renovo espiritual, mas acima de tudo, se alguém em nosso meio que deseja aceitar este Jesus que tem poder para transformar a vida, para curar de câncer, para dar prosperidade, para te levar para o céu, Ele está aqui. Se alguém em nosso meio que deseja reconciliar, tu tem essa oportunidade nessa noite. O diabo não queria que tu estivesse aqui. Satanás e os demônios fizeram de tudo para tu
não vim, mas o Espírito Santo que te ama, é teu fiel amigo, cuida de você. Relembra a promessa de quando criança, relembra a promessa de quando adolescente, de quando tu pregava para as tuas amigas, e agora tu diz: eu não posso mais, está longe de mim. O Espírito Santo está te chamando, está te chamando, está te chamando, dizendo: ei, eu conto com você, tem um novo tempo, tem continuidade de história. Arabagachore, acalamanasui, namandarabassu, libianda uragalabasui, libiassora calabas. Desentulhe os poços hoje, reata a amizade hoje, reassume um compromisso hoje. Xarabacandarabá. Espírito Santo de Deus, pode cantar. Espírito Santo de Deus, eis agora teus filhos e filhas aqui. Ei, Espírito Santo de Deus, tu conheces o coração, tu conheces a necessidade, tu és Deus que visita do alto da cabeça a planta dos pés, e nós oramos agora, intercedemos. Divino Espírito Santo, proporciona experiências contigo no mundo espiritual. Sopra teu vento aqui com línguas estranhas, sopra teu vento aqui com línguas repartidas como que de fogo. Renova, 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 renova. Ei, Santo é o Senhor. oh, aleluia. Ele está desentolhando poços aqui. A vassoura vai curando, vai curando, vai curando, vai santificando, vai aproximando de ti todo mal, obra de feitiçaria, de macumbaria, seja repreendido agora. Esfriamento espiritual, batalha.